Nós vamos começar hoje sobre esse tema aqui, nada mais. Como assim nada mais? Nada mais o quê? Eu estava falando agora há pouco. Nós não precisamos fazer mais nenhuma obra para obter a salvação. Todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, para você obter a salvação, para você obter a bênção de Deus, para você obter algo, você precisa praticar algo, você precisa de boas obras. Exemplo, se você, nas religiões de matriz africana, se você quer algo, você tem que ir lá fazer seu sacrifício, fazer os despachos, N coisas. Se você quer conseguir algo no jainismo, que é uma religião hindu, você também tem que sacrificar, você tem que ficar sem comer. Quanto mais tempo sem comer, mais o Deus lá vai compadecer de você. Diversas outras religiões lá da Ásia, você precisa se automutilar, principalmente na Índia. Na Índia tem muito essa situação. Enfim, todas as religiões precisam, os deuses delas, entre aspas, precisa que você faça algo para obter a salvação. Precisa que você faça algo para obter o favor do Deus. Mas o cristianismo é a exceção. Nós não precisamos fazer nada mais. Nada mais. Mas aí começa a bugar a nossa mente. O que é bugar? Às vezes a gente fala essa linguagem, né? Bugar começa a dar um curto na nossa mente. Porque nós fomos ensinados desde pequeno que nós precisamos fazer algo para agradar a Deus. Nós precisamos fazer algo, porque senão Deus vai nos castigar. Muitos pais erroneamente ameaçam suas crianças com o papai do céu. Olha, tu tá mentindo? Papai do céu tá vendo. Papai do céu tá vendo. Papai do céu vai te pegar. Ou às vezes, depois de grande, nós começamos a ter vários problemas. Ixi, isso é Deus me castigando. É Deus me punindo. Por quê? São milhares e milhares de anos o ser humano nessa forma. Que forma? Para eu me dar bem com a divindade, para eu me dar bem com Deus, eu preciso ter boas obras. Aí fica esse questionamento para nós. Se não é por boas obras, ou obras, como está só ali, como então nos aproximamos de Deus? Queridos, é fundamental que nós entendamos isso. Porque infelizmente, muitos, ainda dentro das igrejas evangélicas, acreditam ou se posicionam, se comportam, colocando em evidência as obras. Como eu falei agora há pouco, são pessoas que têm medo de Deus, porque se fizer algo errado, Deus vai punir, Deus vai castigar. São pessoas que ficam, tentando de alguma forma se sacrificar para obter a bênção de Deus. Não, eu quero conseguir tal coisa, eu vou fazer jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é para conseguir aquilo. Só que não é assim que funciona o cristianismo. Não é assim. E parêntese, jejum, essas coisas são boas. E é o que a gente vai ver aqui agora. Muitas vezes as obras não são más. Na verdade, a maioria das obras que nós fazemos para tentar conseguir o favor de Deus são boas. Fazer jejum é algo bom. Se sacrificar para Deus é algo bom. Só que esse não pode, a grande questão é a motivação do porquê você está fazendo aquilo. No direito é assim. Quando a gente está estudando direito penal lá, o que importa, na maioria das vezes, não é a ação, é a intenção. Exemplo, você matou alguém. Tá, mas você matou porque você queria matar mesmo, aí o homicídio, ou porque essa pessoa estava vindo sobre você querendo lhe matar primeiro? Porque num caso, você responde por um crime. No outro caso, você agiu em legítima defesa. Da mesma forma, temos que ter cuidado sobre qual é a intenção das nossas obras. E eu quero convidar os irmãos a abrir lá em João capítulo
6. João capítulo 6, ele começa narrando acerca de um dos maiores milagres que já existiu nesse mundo. Que é o quê? É a multiplicação dos pães. Tinha uma grande multidão, foi chegando uma grande multidão, e Jesus se compadeceu da multidão e fez o milagre da multiplicação. Todos se alimentaram, que fartaram. João começa assim. E essas pessoas começaram a seguir Jesus. Onde Jesus estava, elas iam. Até que Jesus, aparentemente já até incomodado com isso, se é que eu posso dizer assim, se afastou. Pegou um barquinho, saiu, foi embora para o outro lado. E as pessoas foram atrás dele. E aí começa aqui o versículo 22. Vamos ler aqui? Acompanha aí comigo, ó. João 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Como eu estava falando para vocês, as multidões, desde do milagre da multiplicação, elas estavam seguindo Jesus a todo tempo. Até que Jesus pegou seus discípulos e foi para o outro lado. E as multidões ficaram agoniadas. Não, vamos atrás de Jesus. E saíram em busca de Jesus. Versículo 5. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês viram aí que eu até destaquei, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Pão, alimento universal. Tinha até um certo peso maior para os judeus, porque sempre que havia o pão, eles associavam aquilo de fato com algo divino, porque eles foram sustentados por tempos no deserto através do maná. Então Jesus, na sua sabedoria, fez esse milagre de forma que era como se ele indiretamente tivesse, através desse milagre, ensinando: olha, eu sou de Deus, eu estou alimentando vocês, eu venho da mesma parte daquele que deu maná para vocês no deserto. Era essa a mensagem que Jesus queria que eles entendessem. Mas o que aconteceu? Jesus percebeu que eles estavam com a motivação errada. Por isso ele fala: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, não porque viram o que eu queria que vocês vissem, que eram os sinais, mas vocês estão me procurando porque eu alimentei vocês. Vocês estão com a motivação errada. Novamente, complementando, como eu disse, a continuação da ministração anterior. Nós, enquanto cristãos, devemos estar a todo tempo nos analisando acerca de qual é a nossa motivação. E não é só qual é a nossa motivação em relação às coisas da igreja, é qual a nossa motivação em relação às coisas da vida. O que nos motiva? É algo pessoal? É algo que eu quero para mim? Ou é algo para Deus? Qual o cerne da minha motivação? Por que eu jejuo tanto? Exemplo. Eu pego o exemplo do jejum porque é o mais fácil de categorizar. Não é que eu não gosto do jejum, não é que eu esteja falando mal do jejum, não. É porque dá para pensar: ó, pastor aí, por isso que tá gordo, só vive falando mal do jejum. Não é isso não, é porque é um exemplo. Por que eu jejuo tanto? Qual é a motivação por trás disso? É porque eu quero algo para mim? É porque eu quero ter mais experiência com Deus? O que é? Qual a motivação? Assim como no direito penal, aqui também, queridos, o que vale é isso. Qual é a motivação que está
nas suas ações. Isso aqui é uma ministração para cristãos já. Exemplo. Porque, novamente, ministério de louvor, que é um dos mais fáceis de pegar também. Por que a gente vem para cá 3 horas, 2 horas antes do culto? É porque eu quero adorar a Deus? Ou porque eu quero me exibir mostrando que eu toco bem? Não estou dizendo que isso acontece aqui não. Pela graça de Deus, eu fui do ministério de louvor há muito tempo. E eu já vi em outras igrejas. Nosso ministério de louvor é exemplar, em muitos aspectos, inclusive nesse. Nós vimos que de fato são pessoas comprometidas. Mas fica aí o exemplo. Por que eu faço tantas coisas em relação à igreja? É porque eu quero de alguma forma me mostrar, me exibir? Ou é porque é para Deus mesmo? Infelizmente, a igreja brasileira, ela entrou num ativismo muito pesado. Ela se desconectou totalmente. Tinha, exemplo, né? Novamente, não estou falando mal. Exemplo, tinha na visão celular um negócio chamado Fruto Fiel. Os mais antigos aqui lembram, acho que o pastor Agno deve lembrar, Fruto Fiel. Olhando hoje, o Fruto Fiel era uma total atrocidade para o cristianismo saudável. Porque a cada 2 meses, você obrigatoriamente tinha que apresentar pessoas novas na igreja. Aí às vezes, o coração do ser humano é enganoso, ele é corruptivo natural. Às vezes, muitas vezes, você se agoniava, você ficava angustiado quando chegava o Fruto Fiel. Não porque você queria apresentar algo para Deus, mas porque ia ficar feio para você, você ia passar vergonha. Os outros líderes iam mostrar seus frutos e você não ia mostrar. Qual a motivação aí? Motivação errada, claro. Não culpo nem a pessoa nesse caso. Para mim era o negócio que era feito de uma maneira totalmente equivocada. Questão do fruto fiel. Certo? Mas fica novamente o exemplo. Qual é a motivação? Qual é a sua motivação para ganhar vidas? É só para você se mostrar que você tem uma célula onde você é grande? Ou porque de fato você quer ver pessoas transformadas? Você repara que ganhar vidas sempre é algo bom. Só que mesmo algo bom, se tiver a motivação errada, não irá agradar a Deus. Outro exemplo, quando fala-se acerca de ofertas. Se você tiver algo contra o seu irmão, vá, se desculpe com seu irmão e depois traga a oferta. Isso novamente está exemplificando que para Deus não importa o sacrifício, não importa a obra, importa você estar bem a sua intenção. Então, em resumo, há 2 tipos de alimentos: o eterno e o perecível. Há 2 tipos de ações: a ação com a motivação certa e a ação com a motivação errada. E essas 2 ações podem ser boas, mas não necessariamente agradam a Deus. Que é o que Jesus está falando aqui. Vocês me buscaram, não porque vocês viram os sinais, não porque vocês me amavam. Vocês me buscaram porque dei pão para vocês. Trazendo para os nossos dias de hoje. Vocês me buscam só porque eu posso abençoar vocês. Vocês ofertam só porque vocês querem mais dinheiro para vocês, não porque vocês amam a obra. Vocês fazem isso e aquilo, não porque me amam, mas porque querem receber algo em troca. Só que na nova aliança não funciona assim. 27 aí o versículo, olha aí, ó. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Queridos, nossa vida aqui é passageira. Isso todos nós sabemos. Hoje estamos aqui. Pode ser que ao sair daqui a alguns minutos não estejamos mais nesse plano, nessa terra. Nossa vida é passageira. Então, o que Jesus está nos aconselhando aqui? Invistam em coisas eternas. Façam obras voltadas
para a eternidade, com a motivação para a eternidade. Você sabe por que nós, os seres humanos, somos seres que facilmente nos angustiamos? O ser humano, ele sozinho, sem ele fazer nada, ele vai ficar triste. O estado natural do ser humano é a tristeza, não é a alegria. A alegria é exceção. Você pode ver que na vida natural há mais dias tristes, há mais dias de cansaço, há mais dias de luta do que os dias de alegria. Porque a natureza do homem natureza natural do homem é o quê? É a tristeza. Por quê? Porque nós somos voltados para a eternidade. Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Deus colocou em nós esse desejo pela eternidade, esse desejo pelas coisas eternas. Por que então vem a angústia? Como é que liga isso? Nós nos angustiamos porque focamos nas coisas dessa terra, focamos nas coisas perecíveis, como Jesus falou, focamos no alimento que acaba. Porque se você recebe uma cura hoje, amanhã você pode ficar doente de novo. Se você recebe uma bênção hoje, amanhã essa bênção pode acabar. Sei lá, a gente vê trocentas coisas, né? Vou para a igreja fazer uma campanha para conseguir um carro. Você consegue o carro, legal, Deus lhe abençoa com o carro. Vai passar um mês, você já se acostumou com aquele carro. Quando eu comprei o Honda, meu Hondinha, eu amava o carro, amava o Fit, o melhor carro. Desde os meus 14 anos eu quero um Fit. Eu trabalhava na Honda e lá eu na Honda, andando naquele sol, entregando correspondência naquela empresa, eu pensava, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um Honda para mim, eu vou ter um Honda. Comprei meu Honda. Passaram-se o tempo, passaram-se os anos, cá estou eu olhando, deixa eu ver os carros da Nissan, deixa eu ver os carros da Toyota, porque a gente se acostuma. Aquilo que é valioso para nós, rapidamente perde o valor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Se você buscar a Deus apenas para ter coisas desta terra, apenas para obter esses prazeres dessa terra, apenas para obter esse alimento que perece, mais cedo ou mais tarde, você vai se frustrar com Deus. Exemplo, novamente, concatenando. Você vem para a igreja, começa a buscar a Deus pedindo uma cura, isso e aquilo, cura. Deus vai e lhe concede a cura. Só que passa os tempos, você vai ver que você vai adoecer de novo. E aí? A tendência é se frustrar com Deus. Poxa, Deus, eu pedi tanto isso. E se Deus não curar? E se Deus não fazer o milagre? As pessoas se frustram, porque elas não querem um abençoador, elas só querem a bênção. E queridos, você pode estar nesse momento aí falando, mas isso não acontece comigo. Eu estou aqui por Deus, eu amo a Deus e faço as coisas por Ele. Mas tenha tudo isso como um alerta, porque o nosso coração é facilmente corrompido. Facilmente. Quantos pastores você vê aí, você conhece, que tinham ministérios imensos, ministérios de Deus, que começaram ali focado mesmo, e de repente se perderam no caminho. Não importa começar bem, o que importa é terminar bem. Por isso que nós sempre temos que nos avaliar. Em que está a minha motivação? Em que está a minha motivação? Pode passar aí, Fernando. Beleza. Nós estamos discutindo acerca que não é por obras que nós vamos conquistar o coração de Deus para nós. Mas aí pode então surgir a pergunta, o que faremos então para agradar a Deus? Já que não é por obras que eu vou conquistar a Deus,
já que não é pelas coisas que eu faço, já que não é pelo muito jejuar, pelo muito orar, pelo muito ler a Bíblia, o que então eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual é essa obra que eu tenho que fazer que vai agradar a Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Pode passar. Jesus respondeu isso lá também em João capítulo 6, versículo 28. Diz assim, ó: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Você preste atenção aqui, que o povo estava querendo fazer alguma coisa. Por quê? Era da cultura deles, isso é da cultura humana. Beleza, nós reconhecemos, o Senhor é Deus, tudo bem. De fato, nós estávamos procurando o Senhor apenas por causa do pão. Mas então, agora a gente quer mudar, agora a gente quer resolver a situação. O que nós temos que fazer para agradar a Deus? Então Jesus responde a coisa que é mais libertadora e ao mesmo tempo confusa para nós seres humanos. O que ele responde? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Em outras palavras, a obra que agrada a Deus é essa. E você repara que ele está falando no singular, e não está falando uma das obras, a principal obra, não, é a única. A única obra que agrada a Deus é essa: crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. E queridos, isso foi um choque na época. Porque a gente está falando do contexto judaico. O contexto judaico, ele era extremamente arraigado às regras, às normas. Você tinha norma para cortar o seu cabelo. Você tinha norma para, para defecar, o lugar que você ia defecar. Você tinha regras, normas para que pessoas você ia cumprimentar na rua. Você tinha regras para como o esposo iria se comportar com a esposa. Exemplo: se a sua esposa estivesse nos períodos menstruais, você não podia ter contato com ela, ela tinha que ficar afastada. Tudo isso para tentar agradar a Deus. Aí veio Jesus dizendo: olha, não precisa fazer nada, só precisa crer naquele que Ele enviou. Isso foi um choque na época, assim como é um choque para nós hoje, porque o nosso coração, todo o tempo todo, Ele quer fazer algo para conquistar esse amor. Por isso que fala que o apóstolo Paulo fala que o evangelho ele é loucura para os de fora. Por que isso? Em todas as religiões, se você quiser algo, você tem que fazer para obter, para conquistar. Para nós não, queridos. Basta nós crermos e confiarmos nele. Não estou dizendo que isso é fácil, que na verdade é difícil, porque nós queremos o controle todo o tempo na nossa mão. Mas ele pede isso. Você quer saber como agradar a Deus? Confia nele. Confia nele. É você chegar e falar: Jesus, eu não consigo, eu sou insuficiente, não tem como eu conseguir conquistar as coisas, não tem como eu ser salvo por mim próprio, eu preciso do Senhor. Porque, queridos, se nós tivéssemos alguma condição, alguma coisa a fazer que nos desse a salvação, a gente não precisava de Jesus. A lei veio justamente para isso, para mostrar: você não pode fazer, todas as suas obras são como trapos de imundícia. Logo, se todas as minhas obras são como trapos de imundícia, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. E a partir disso, querido, a partir do momento que você passa a crer, a confiar plenamente em Jesus, você começa a voltar para o centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? O que Ele colocou em nós? Qual o desejo? Lemos lá em Eclesiastes: o desejo pela eternidade. O que é eternidade? Eternidade é uma vida fora do tempo. O ser humano, ele tem dificuldade em entender o que é eternidade, porque a gente é finito. Mas essa foi a melhor definição que eu achei de eternidade. Porque não vai adiantar eu falar: o que é eternidade? É ver para sempre. Tá, o que é ver para sempre? É para sempre. Mas é que essa definição está até legal. O que é eternidade? É você viver
fora do tempo. E viver fora do tempo fala também de viver diferente da situação atual. Como assim? Todo mundo está indo para um lado, você continua com Jesus. Todo mundo está fazendo tal coisa, você continua nos caminhos que Deus determinou para você. E essa eternidade, queridos, esse é outro ponto que nós precisamos ter bastante em mente, que está até aí no questionamento: quando começa a eternidade? Nós fomos ensinados que a eternidade começa quando a gente morre. Ah não, a partir do momento que eu morrer, eu nascerei para a vida eterna. A eternidade, ela começa hoje. O que é eternidade? Vida fora do tempo, vida diferente, agir diferente. Essa é a aparente contradição. Embora eu não precise fazer obra alguma para alcançar o favor de Deus, eu naturalmente, quando creio nele, quando tenho plena confiança nele, quando cultivo um relacionamento com ele, eu passo a dar bons frutos, a praticar boas obras. Não para, melhor dizendo, trazer Deus para mim, não para obter o favor de Deus, mas porque eu amo a Deus. Já que não é por obras, como então darei frutos? Fica o questionamento. Você dará frutos, como eu já vinha falando, de maneira natural. Exemplo: manga. Quem aqui já teve uma mangueira em casa ou qualquer árvore frutífera? Você que já teve uma árvore frutífera em casa, você sabe como é que funciona. Eu vi um pastor que eu gosto muito falando desse exemplo, e ele se encaixa perfeitamente. Exemplo da mangueira. A mangueira é uma das árvores que mais dá fruto na sua época. Mais dá fruto. Lá em Brasília é um problema de políticas públicas. Por quê? As árvores que ficam lá são todas árvores frutíferas. E quando é época de manga, suja a cidade imensamente, porque é muita manga para todo lado da cidade. Você tem que andar com cuidado para não escorregar nas mangas. Mas vamos supor, você tem uma mangueira em casa. Aí começa a época da manga. Aí deu lá a primeira manga, você fica feliz, você pega a manga, olha, tá dando manga, mangueira. E você come a manga, e dá a manga para os seus filhos. Comeu manga, se encheu de manga. Passa alguns dias, lá está a mangueira de novo, cheia de manga. Aí você já começa, vamos pegar manga, aí dá manga pro cachorro, dá a manga, vai distribuindo manga, e começa a fazer suco de manga. Por quê? Ela fica dando direto. Passa mais dias, e a mangueira continua da manga. A mangueira continua da manga. E você já vem as visitas na sua casa, você não quer levar uma sacolinha de manga? Leva manga, leva manga. E a mangueira não para de dar manga. Por que a mangueira não para de dar manga? Porque é natural dela dar manga. Ninguém precisa forçar a mangueira da manga. Bora, mangueira, tu vai dar manga. Tu vai dar manga. Ninguém força a mangueira da manga. Ela dá naturalmente. Porque é da natureza dela, é da essência dela dar manga. Ninguém precisa ficar forçando ela a dar manga. Ela dá manga. Por isso que Jesus compara a uma videira. Se nós estivermos na videira, nós naturalmente daremos frutos. E quando eu digo fruto, novamente, a gente associou muito fruto à questão de vidas. Não. Fruto é bons comportamentos. Frutos é bons comportamentos. Quando Jesus fala, olha, se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos. Ele está se referindo basicamente, olha, se vocês estiverem em mim, vocês terão boas ações. Vocês serão bem vistos. As pessoas vão reconhecer você como alguém diferente. Quando você crê e confia em Deus, quando você passa a ter um relacionamento com Ele, você naturalmente começa a dar frutos, começa a fazer boas obras. E entra aí uma lei da natureza. Tudo aquilo que é natural é agradável. Tudo aquilo que é natural, você não sofre. Exemplo, você sofre para comer? Você não sofre para comer, comer é algo natural.
Você sofre para dormir? Alguns têm dificuldade para dormir. Mas depois que dorme, dormiu, é algo natural. Você não dorme com dor, você não come com dor, porque é natural. Da mesma forma, a partir do momento que mudamos a ótica e passamos a não ver as obras como algo para ter Deus do nosso lado, mas passamos a, como disse Jesus, apenas confiar e crer nele, ter um relacionamento com ele, nós naturalmente temos boas obras. Naturalmente nossa vida é transformada de dentro para fora. Que essa que é a lógica. Você não vai conseguir transformar você de fora para dentro na sua força, porque se fosse assim você não precisava de Jesus. É de dentro para fora que vem a transformação. Amém, queridos? O que fazer diante de tudo isso que nós falamos? Sempre é importante, queridos, sempre que tiver esses pontos, o que fazer, dê uma atenção especial. Esses pontos, o que fazer, é os pontos que mais eu levo tempo para fazer na ministração, porque eu fico pensando, cara, o que eu posso tirar de prático aqui? Porque eu poderia apenas só jogar a informação para você e para mim, mas se isso não gerar prática, não vale de nada. Então o que fazer? Primeiro, busque alimentar-se do eterno. Reflita sobre o que tem buscado em sua vida e direcione seu foco para buscar aquilo que é eterno, ao invés de satisfazer apenas desejos passageiros e momentâneos. Ponto 2. Reconheça a insuficiência das obras humanas. Compreenda que as obras humanas são insuficientes para agradar a Deus e que a meritocracia religiosa, ou seja, conseguir as coisas através do meu mérito, é contrária à essência da fé cristã. 3. Simplifique a busca por agradar a Deus. Perceba que a única obra necessária para agradar a Deus é crer naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, abandonando a ideia de que é preciso realizar determinadas ações para obter bênçãos divinas. 4. Compreenda que a fé supera obras. Internalize a ideia de que a fé é superior às obras, pois a verdadeira essência da vida cristã está em crer na obra redentora de Cristo, não em realizar feitos humanos para alcançar a salvação. 5. Viva a eternidade no presente. Reconheça que a eternidade não está apenas no futuro distante, mas pode ser vivida no presente, através do amor, do perdão, da generosidade e da comunhão com Deus e com o próximo. 6. Redescubra o primeiro amor espiritual. Volte ao seu primeiro amor espiritual, abrindo seu coração para Deus, deixando de lado a indiferença e o egoísmo que tem obscurecido a sua relação com Ele. 7. Renda-se à presença divina. Envolva-se na presença de Deus, reconhecendo sua insuficiência e entregando-se totalmente a Ele, buscando apenas a Ele em sua jornada espiritual. E por fim, 8. Renove seu propósito. Renove seu propósito de vida, buscando exclusivamente a Deus, desejando apenas sua presença e sua vontade em todas as áreas da sua existência. Amém, meus queridos? Que o Santo Espírito possa continuar falando aos nossos corações no decorrer dessa semana. Amém?